Eu quero ler com você o Evangelho de Jesus, que segundo escreveu Mateus, capítulo 19, versículo 1. Até o versículo 9, se você quiser abrir sua Bíblia, ou se você quiser acompanhar comigo aqui nesse telão de LED, lindo e maravilhoso, você pode ficar à vontade. Mateus capítulo 19, versículo 1, nós vamos ler agora. Bem-vindo você que está aqui na nossa casa a primeira vez hoje. Nós orávamos por você. Diz o texto: tendo acabado de dizer essas coisas, Jesus saiu da Galileia e foi para a região da Judéia, no outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam e ele as curou ali. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne? Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Perguntaram eles: então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés lhe permitiu divorciar-se de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio. Você pode dizer comigo? Não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, está cometendo adultério. Pai, eu quero te agradecer por essa palavra, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por essa casa tão maravilhosa, tão generosa, tão cheia de amor. É uma casa de amor. Eu peço que, da mesma forma que essa palavra falou comigo, fale aos corações que estão aqui, e que no decorrer do tempo ela seja como uma semente, porque eu tenho certeza que ela dará os seus frutos, crescerá e dará frutos, em nome de Jesus. Amém. Olha só, eu ouvi uma história uma vez de alguém que no interior, um pastor que vai pregar no interior, sempre quando os pastores, a gente recebe pastores de outras cidades, inclusive das capitais, para virem em nossas igrejas, geralmente a gente leva para casa para oferecer um jantar, porque na nossa cidade os restaurantes fecham muito cedo. Então o pastor foi convidado para ir numa igreja da cidade do interior, e quando ele chegou lá, tinha um rocambole, eu não sei como que chama aqui, mas é um rocambole de carne recheado, como se fosse um lombo falso, não é isso? Para alguns aqui. E aí as pontas estavam cortadas. Ele teve a curiosidade e perguntou: fulana anfitriã, né? Por que as pontas do rocambole estão cortadas? E ela disse: eu não sei, eu vou ligar para minha mãe. E ligou para a mãe dela, falou: mãe, por que a gente corta as pontas do rocambole? Aí a mãe disse: não sei, eu vou ligar para sua avó. Aí ligou para a avó: ô mãe, por que a gente corta as pontas do rocambole? Aí ela falou: não sei, eu vou ligar para a bisa dela. E ligou para a bisa. Aí a bisa falou: ô bisa, por que vocês cortam, por que a gente corta a ponta do rocambole? A bisa respondeu: minha filha, até hoje vocês fazem isso? A avó fazia isso porque o tabuleiro não cabia. E eu tinha que cortar as pontas do rocambole. Vocês fazem isso até hoje. Tem muita coisa na nossa vida que nós estamos fazendo sem saber por que a gente faz. E não é diferente com a igreja. Por que eu li esse texto hoje, fiz questão de trazer ele para nós, não quero tratar sobre o assunto de casamento com você, mas sempre que a gente quiser dar uma opinião, ou quisermos construir alguma coisa com base teológica, nós precisamos tomar a decisão de ir à origem daquilo que nós estamos discutindo, onde foi criado. Toda vez que nós formos atrás de qualquer assunto na Bíblia, nós precisamos ir na origem. Nesse caso específico, Jesus mostra que o modelo do casamento quanto à permissão do divórcio não veio através de Moisés, o sentido do divorciar-se ou não. Tá, porque Moisés liberou a carta de divórcio, mas Moisés liberou a carta de divórcio por causa da dureza do coração de vocês, mas não é assim desde o princípio.
Então, pera lá, Moisés liberou a carta de divórcio, mas no princípio Deus não fez o casamento e não construiu o casamento para isso. Porque a gente sabe das dores que o divórcio pode trazer tanto para o casal, principalmente quando envolve filhos. Então, nesse caso, Jesus levou o povo ao entendimento de como é que Deus esperava que fosse o casamento no princípio. Então, acaba que com o decorrer do tempo, os anos vão se passando e nós como igreja vamos acrescentando algumas coisas e que daqui a pouco elas viram monumentos difíceis de ser removidos. Então, eu gosto do que diz Cote sobre religião e evangelho, porque às vezes nós estamos muito apegados à religião e esquecemos do evangelho do reino. Para a gente saber o que é religião e o que é evangelho, a religião é obra do homem, o evangelho nos foi dado por Deus. A religião é o que o homem faz por Deus, o evangelho é no que Deus tem feito pelo homem. A religião se fundamenta no esforço humano, o evangelho se fundamenta no poder de Deus. A religião é o homem em busca de Deus, o evangelho é Deus buscando o homem. A religião é o homem tentando apaziguar a ira de Deus, o evangelho é Deus trazendo a paz que excede todo entendimento humano. A religião encobre o pecado do homem, mas o evangelho perdoa e liberta o homem do seu pecado. A religião justifica o pecado do homem, o evangelho justifica o homem do seu pecado. A religião é o homem tentando subir a escada da justiça própria, degrau por degrau, a fim de lá no final se encontrar com Deus. Já o evangelho é Deus descendo a escada da encarnação de Jesus Cristo, encontrando-se conosco na condição de pecadores. A religião começa com o homem e suas necessidades e depois procura Deus. O evangelho revela Deus procurando o homem para libertá-lo da sua ambição egoísta. A religião é constituída por bons pontos de vista, o evangelho de boas novas. A religião traz bons conselhos e traz boas regras, mas o evangelho, ele redime o homem, é uma carta de alforria. A religião toma o homem e o deixa como está, o evangelho pega o homem como está e transforma como ele deve ser. A religião termina com uma reforma exterior, o evangelho termina com uma transformação interior. A religião remenda, o evangelho faz novo. A religião passa uma caiação, mas o evangelho alveja e te purifica. Há uma infinidade de religiões, mas um só evangelho, um só nome pelo qual importa que sejamos salvos, Jesus Cristo de Nazaré. A religião enfatiza o fazer, mas o evangelho enfatiza a condição de ser. E é isso que nós vivemos como comunidade. Então hoje nós estamos falando sobre comunidade, sobre igreja, sobre novo nascimento, sobre batismo. O que a Bíblia diz sobre igreja? A primeira menção que nós temos da palavra eclésia está no Evangelho de Jesus, que segundo escreveu Mateus capítulo 16, versículo 18, que diz: eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Pedro, você é pedra, e sobre essa pedra, sobre mim, eu edificarei a minha igreja. A primeira menção que a gente vê de igreja é Jesus falando com Pedro. Que mandamento que a igreja tem? Está registrado em Lucas capítulo 24, versículo 49. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Quando você vai ler o texto, você precisa obedecer e enxergar o que o texto está querendo dizer, para que nós possamos ser bons ouvintes e obedientes daquilo que a palavra quer nos ensinar. Porque quando você vai ler as cartas de Paulo, você vai descobrir que 500 pessoas estavam reunidas quando Jesus disse isso. Vocês precisam ficar até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Mas em Atos capítulo 2, nós vamos ver apenas 120 pessoas sendo reunidas. Por quê? Porque muita gente gosta de informação e pouca gosta de capacitação.
Os outros ouviram uma informação e com a informação que tinham, achavam que estava tudo legal, agora nós podemos ir embora. Mas o evangelho começou a partir do momento que eles receberam o poder do Espírito Santo, a capacitação. Então qual que é a missão da igreja e o seu propósito? A nossa missão diante da nossa cidade e da nossa nação. Mateus capítulo 28, versículo 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. A igreja, com a sua influência e relevância, construiu coisas poderosas na transformação de pessoas e nações a partir da palavra de Jesus, porque a palavra dele não é simplesmente para a gente conquistar seguidores, mas formarmos discípulos. Você pode apresentar o evangelho de Jesus através do evangelismo, mas uma transformação de vidas e de pessoas só acontece através do discipulado, de trazer para perto, do exemplo. Você percebeu o pastor Bruno dizendo as palavras dele? Quando a gente chegou, a gente pôde ser essas pessoas que o ajudassem. Esses dias um jovem aqui da igreja comentou o quanto que para ele está sendo bom andar com um dos líderes aqui da igreja, porque o discipulado não é sobre as palavras que eu te falo, é sobre a vida que eu ofereço como exemplo. Por que algumas pessoas, inclusive na sociedade, estão cansadas do evangelho que nós vivemos? Porque nós não vivemos, nós falamos. O evangelho que não inspira as pessoas a ser o que você é, não é evangelho. Tem que causar transformação. Então a transformação começou em Atos capítulo 2, versículo 4, quando todos foram batizados. Atos capítulo 2, versículo 42, no discurso de Pedro, 3.000 pessoas foram batizadas. Vai ser o número de batismo daqui a uns anos aqui na Mensageiros. Nós vamos ter que ir para a praia, tirar as pirambebas de lá. Jesus chamou Paulo para pregar aos gentios, porque Pedro era religioso demais. Você já prestou atenção nesse texto? E ele ainda fez 4 incríveis viagens missionárias. O período sombrio de 68 a 100 anos depois de Cristo foi um momento doloroso na história da igreja. No período de 100 a 313 depois de Cristo ocorreu a maior perseguição da igreja por parte do imperador Diocleciano. Já no ano 313 foi marcado pelo memorável edito de tolerância, feito por Constantino, filho de Constâncio. Foi onde que no ano 380 o cristianismo foi reconhecido como uma religião oficial. Aqui nesse ano 313, você já deve ter ouvido falar, era quando os cristãos eram levados para a arena e devorados por leões. Porque o cristianismo não era reconhecido como uma religião livre que poderia professar sua fé aonde eles quisessem. Então, no ano de 380, o cristianismo foi reconhecido como uma religião oficial do Império Romano. Após cessarem as perseguições, a igreja não mais cresceu com a mesma intensidade. As imagens dos mártires começaram a aparecer como objeto de adoração. Após isso, entramos no período da igreja medieval, até que aparece Martinho Lutero, em 1517, com a reforma da igreja e as suas 95 teses, e junto com ele mais um grupo de pessoas que acreditavam naquilo que ele estava construindo. O que começou na Alemanha foi se expandindo por outros países, até chegar ao Brasil em 1555, por alguns homens franceses enviados por João Calvino, com a intenção também de refugiá-los, até que vieram os presbiterianos, metodistas, batistas, mensageiros. Então o tempo se passou e aquilo que começou com 120 chegou até nós. Mas eu preciso dizer uma coisa para você, eu trouxe esse pano de fundo para que você possa entender. A igreja de Jesus não é a Assembleia, não é a Batista, não é a Mensageiros, não é a Presbiteriana. A igreja de Jesus é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus não somos nós somos parte do corpo. Talvez a Mensageiros seja um braço. Jesus colocou o nome de igreja, nós colocamos placa lá fora nelas. Eu estou dizendo isso para você porque, ultimamente, o reino de Deus, em alguns lugares, não está conseguindo fazer o impacto que ele pode fazer, porque as pessoas defendem mais a sua denominação do que o reino. Antes de você bater no peito e falar que você é mensageiro, você tem que falar que pertence ao reino de Jesus. Mensageiros é a nossa marca, é a nossa família espiritual, é a nossa tribo, porque Deus tem prazer na distribuição das tribos, Ele não tem prazer na divisão do reino. Por isso que Ele deu 12 tribos a partir dos filhos de Jacó. Então,
Da onde surgiram as ideias com boas intenções dos usos e costumes? Acredito eu que foram boas ideias, pessoas intencionadas. Mas eu não posso pegar e colocar como uma questão bíblica aquilo que a Bíblia não diz. A igreja não é um ponto de chegada, ela é um ponto de partida. Entenda, nós estamos aqui na nossa casa no ano do avivamento, mas avivamento não é quando o fogo cai, avivamento é quando o fogo espalha. Aprenda, o templo não é a igreja é um QG. Tem gente que não mexe no templo, mas acaba com o corpo. As paredes não podem ser mais importantes do que as pessoas que estão dentro dela. Existem pessoas que, se você muda na cor da parede da igreja, eles já ficam irados, né? Por que na Mensageira as paredes são pretas? É porque, se você perceber aí, é tijolo à mostra, irmão. Olha lá para você ver. Não é porque é modinha, não. A gente pegou ele assim, o que a gente pensou e percebeu? Se a gente pintar de preto, nós vamos economizar mais, vai sumir, além de ter base científica daquilo que a gente, você pode perceber que as pessoas sobem aqui sempre com cores neutras, para você ter uma facilidade, principalmente aí atrás, de visualizar aqui na frente. A gente não faz as coisas só por modismo. Agora, o que tem de pessoas que não conseguem mexer em alguns monumentos da igreja, mas não melhora a vida das pessoas. Eu estou aqui para poder trazer para você hoje esclarecimento. Por quê? Porque tudo começa a partir do novo nascimento. Então nós temos que ir na origem. Antes mesmo de João Batista batizar as multidões e Jesus dizer a Nicodemos sobre o novo nascimento, existia alguma coisa que apontava para o batismo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 1 e 2, ele vai dizer: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Escute isso agora. Então, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. A passagem pelo Mar Vermelho já era a tipificação daquilo que acontece conosco hoje, segundo aquilo que Paulo está dizendo. Então levemos em consideração que isso já apontava para o batismo de Jesus. Já em Êxodo capítulo 12, versículo 38, o texto vai dizer: grande multidão de estrangeiros de todo tipo seguiu com eles. Eu disse o texto está dizendo algumas pessoas? Preciso que você converse comigo. O texto está dizendo algumas pessoas? 20%? Não, grande multidão de estrangeiros de todo tipo seguiu com eles, além de grandes rebanhos, tanto de bois como de ovelhas e de cabras. Então, quem podia e qual que era a condição? Quem acreditava que Deus era o único Deus. Então, se vocês acreditam que o nosso Deus é o único Deus, vocês podem nos seguir. E aí, não só os israelitas, mas muitos estrangeiros passaram pelo batismo de Moisés. O texto continua, e João Batista, no capítulo 3, versículos 5 e 6 de Mateus, vai dizer: a ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região, ao redor do Jordão, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Então, quem podia e qual que era a condição? Todos os que querem e reconhecem que precisa de arrependimento. Já Jesus, o que ele disse sobre o batismo? Depois de sua ressurreição, ele aparece e dá uma nova ordenança. Marcos capítulo 16, versículo 15. E ele lhe disse: vão pelo mundo todo, preguem o evangelho a todas as pessoas. 10% das pessoas? Só um bairro da cidade? Não, a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O que o texto está querendo dizer? Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer e não for batizado será condenado. É isso que o texto está dizendo? Não, o nosso problema é que nós colocamos o batismo como uma condição de salvação. E nós estamos falando do que a Bíblia não está falando. A condição do batismo é crer. Precisa ter disposição para discipularmos e a pessoa querer o discipulado. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20 vai dizer: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até os fins dos tempos. Então, quem podia e qual que era a condição? Quem podia? Todos podiam. Qual que era a condição? Crer em Jesus.
O problema é que nós começamos a colocar dentro das nossas igrejas questões que dificultam as pessoas para poder passarem pelo batismo. Mas se eu, como igreja, junto com o meu presbitério, querer dizer que a pessoa precisa dessa e dessa condição para poder passar pelo novo nascimento, eu até tenho direito, eu só não posso falar que é da Bíblia. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque tem tanta gente aqui vivendo com a gente 11 anos a verdade do Evangelho, crescendo na sua família, em casamento, os seus filhos evoluindo. Aí alguém chega para ele e diz assim: a pessoa diz, vou batizar agora. Não, mas você não pode batizar não, porque você faz isso. Aí isso traz um peso para você, e você prefere ouvir quem não faz parte da sua vida lá fora do que quem te transforma aqui dentro. Esse é o tempo que você tem que decidir qual que é a voz que você vai ouvir, qual que é a voz que você vai seguir. Então, como igreja, nós podemos criar um sistema e dizer: o amaziado não casa, o fumante não casa, o viciado em álcool o viciado em álcool não pode se batizar, o que não é casado não pode se batizar. Eu posso reunir o presbitério da igreja e colocar isso como uma regra da igreja. Eu só não posso falar que é da onde? Da Bíblia. Porque o evangelho que transforma exterior e não transforma interior é religião, não é evangelho. E aí qual que é o problema? A gente, quem gosta de pescar aqui? Quem gosta de pescar? Deixa eu ver, cadê os pescadores? Deixa eu ver. Me responde uma coisa aqui: você pesca e limpa o peixe depois ou limpa primeiro e pesca depois? O problema é que as igrejas estão querendo limpar antes de pescar. E aí nós estamos querendo colocar um jugo na vida das pessoas, que o Espírito Santo é que convence o homem do coração. O seu coração. Pedro andou com Jesus 3 anos e meio. Jesus disse assim para ele: Pedro, você fugiu da cruz? Fugi, Senhor. Eu falei que eu te amava, mas eu não te amava. Fica tranquilo, ô Pedro. Agora na Henrique Corrigido ele está dizendo: relaxa. Vai chegar um dia que quando você se converter, o lugar que você fugiu, você vai caminhar para ele. Você está me dizendo que Pedro andou com Jesus 3 anos e meio e não era convertido? Eu preciso te lembrar como que você alcançou, como que Jesus te alcançou? Eu preciso te lembrar como que você chegou? O nosso problema é que se a gente não tomar cuidado, a gente tem uma transformação e nos tornamos fariseus. E aqui na Mensageiros nós não damos sermão, nós damos a mão. Pedro capítulo 2, versículo 41 vai dizer: os que aceitaram a mensagem e foram batizados, naqueles dias houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Quantas pessoas? 3.000, dá para fazer entrevista com 3.000 pessoas? Para batizar, meu irmão? Não dá não. Então eu posso colocar como regra da minha igreja e a assembleia votar concordando com amém. Eu posso até fazer isso, eu só não posso dizer que é da Bíblia. Com certeza Pedro não fez uma entrevista, mas há quem diz, não precisava, porque eles eram judeus, já sabiam de todos os princípios da Bíblia, da Torá. Então o que falar de Pedro e Cornélio? Porque Deus mostrou a Pedro em sonho que se ele se alimentasse de alguns animais, ele disse: Senhor, eu não posso me alimentar desses animais. Por quê, Pedro? Porque são imundos. Deus disse: Pedro, você não pode chamar de imundo aquilo que eu santifiquei. Então Pedro foi. E Atos capítulo 10, versículo 27 vai dizer: conversando com ele quem? Cornélio. Pedro entrou e encontrou ali muitas pessoas. Ele disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei, a lei do judeu, associar-se a um gentio, ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. E olha o que aconteceu. Versículo 44. Então Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Observe que agora o Espírito Santo desce primeiro do que o próprio batismo nas águas. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios. Pois os que ouviam falar em línguas exaltando a Deus, a seguir, Pedro disse: pode alguém negar água, impedindo que esses sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficassem com eles alguns dias. Mas se Pedro não precisasse de uma entrevista no batismo de 3.000 almas, porque eles eram judeus, o que falar de Cornélio, que era um gentio?
que não tinham os mesmos princípios. O evangelho alcançou a vida de Cornélio e toda a sua família. Filipe e o eunuco, Atos capítulo 8, versículo 26, um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. E ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, presta bastante atenção nisso, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. De volta para sua casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. Observe que o eunuco era etíope, e os etíopes vêm da terra de Cush. Os cuxitas são descendentes de Cã, filho de Noé. Uma outra vez, que encontramos na Bíblia a palavra cuxita em Números capítulo 12, versículo 1, que diz: Miriam e Arã começaram a criticar Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher cuxita. Então não sabemos se foi com Zípora em vida ou não que Moisés tomou essa mulher cuxita para ser sua mulher, mas ele a tomou. E de onde veio essa mulher? Êxodo capítulo 12, versículo 38. Grande multidão de estrangeiros de todo tipo seguiu com eles, além de grandes rebanhos, tanto de bois como de ovelhas e de cabras. Então, toda a história da Bíblia, Deus sempre quis incluir todos os povos no plano de salvação. Agora nós vamos fazer uma comparação entre as versões NVI e a King James. Primeiro a NVI: Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher cuxita. Agora na King James, 1611, é que mais se aproxima do original: e Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa de uma mulher etíope com quem havia se casado, porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Que mulher? Etíope. Que mulher? O eunuco era o quê? Etíope. Lá atrás, Deus salvou os etíopes. E aqui na frente, Jesus está fazendo o evangelho chegar lá. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco etíope, que não era judeu, que não merecia, disse: olha, aqui está a água, o que me impede de ser batizado, Filipe? Então Filipe respondeu: você pode, se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então foi batizado. Qual que é a condição para você se batizar? Crer que Jesus é o Filho de Deus, que morreu na cruz e salvou você. É o seu Salvador. Mas o problema é que nós queremos oferecer um curso de teologia antes da pessoa se batizar, Simone. Eu já fiz parte desse tipo de segmento. A gente queria colocar a pessoa trancada dentro de um quarto, 1 ano, aprendendo sobre Bíblia. Aí eles saíam de dentro desse quarto da igreja, aprendendo a dar biblada em todo mundo no meio da rua. Eles eram bons de Bíblias e péssimos de vida. Porque Jesus não fez uma arrasta para cima, Jesus não fez um curso de teologia, ele chamou os 12 para perto e foi discipulá-los. Porque o que transforma a vida das pessoas é o nosso exemplo, não é aquilo que a gente fala. Você já percebeu por que na maioria das vezes os nossos filhos fazem coisa que nós não gostamos? Eles estão nos copiando. Então, eu já enfrentei algumas situações na igreja quando eu recebi um certo homem, Rony. Você lembra dele, pastor Bruno? O Rony era um homem que veio, se eu não estiver enganado, do Maranhão. E ele disse assim para mim: pastor, eu sou um evangelista. Ele fazia parte de uma denominação onde ele era evangelista, e existiam cargos hierárquicos que começavam com o cooperador, o diácono, o presbítero, o evangelista e o pastor. Eu falei: pois bem, Rony, e aí? E eu sei que o Rony era muito generoso, muitíssimo generoso, dizimista na igreja. Porque ele me falou: pastor, eu estou aqui te mostrando aqui, ó, sou um ofertante, um dizimista na igreja, só que eu preciso te falar uma coisa: eu sou evangelista, eu conheço isso e isso da Bíblia. E aí, Rony, onde você quer chegar? Só que eu já estou no 5º casamento. Falei: e aí, Rony, onde você quer chegar com isso? Ele falou assim para mim: eu quero saber se eu posso participar da comunhão. E o que Deus espera de mim? Será que tem jeito para mim? E outra coisa, pastor, eu acho que tem um espírito dentro de mim. Não sei. A culpa não é das mulheres, a culpa é minha. Eu falei: Rony, deixa eu dizer uma coisa para você. Se tratando de casamento, a nível pastoral, você já perdeu o exemplo. Porque a Bíblia diz que aquele que deseja o episcopado excelente, obra deseja. Mas desde que ele seja marido de uma só
mulher, e aí o versículo continua. É um assunto para outro momento. Eu disse para ele: Rony, aqui na igreja você pode ficar. Diante do seu testemunho, eu nunca vou te colocar para ser um pastor. Mas participar da comunhão, eu vou ter que falar para você do que Jesus fez com a mulher samaritana. Quantos maridos aquela mulher tinha? E o que estava agora, não era dela. Aí Jesus falou assim: é o seguinte, me dá dessa água aí, mulher. Ela falou assim: não, que negócio é esse? Você está conversando comigo, eu sou uma samaritana, você é um judeu. Ele falou assim: não, faz o seguinte, você vai lá, divorcia do seu ex-marido, porque você está em adultério. Vai lá e larga desde que você está em adultério, depois você vem conversar comigo, porque você não pode conversar comigo do jeito que você está, não. Foi isso que Jesus fez? Não, mas é isso que a gente faz. Você vai sair daqui hoje me amando ou me odiando, não tem problema não. Está tranquilo. Diga para alguém que está do seu lado, só para selar essa palavra: boa noite. Meu irmão, fale o que. Eu sei que tem coisa que vai demorar, porque mexe na sua estrutura, porque eu era extremamente religioso, mas nós não podemos acrescentar à Bíblia aquilo que ela não diz. Então, se você está aqui hoje e pela palavra de alguém, você não quis se batizar, tem duas condições. Pergunta qual? Crê que Jesus é o Filho de Deus. Se você crê, você pode batizar. Segunda condição: pegar uma camisa lá, porque senão o pessoal da mídia vai ficar bravo com você. Pastor, mas eu não fiz um curso. Você quer que eu te discipulo? Se você quiser. Porque melhor do que um curso é um discipulado. Melhor do que um curso é um vida na vida. É eu compartilhar com você a minha vida e aquilo que o Evangelho fez comigo. Porque o Evangelho me transformou. E nós estamos fechando as portas que Jesus pagou sua vida com preço de sangue para poder abrir. Nós estamos costurando o véu que Ele rasgou. Quem está feliz de estar aqui hoje? Quem celebra mensageiros? Quem ama mensageiros? Sabe por que nós estamos aqui? Porque meu pai plantou essa igreja aqui, vindo de Arcos para cá de bicicleta. E nessas bicicletas que você vende, compra um carro não, amigo. Era freio contra pedal. Se a corrente saísse, tchau. Você sabe onde foi que meu pai encontrou Jesus? Minha mãe ia na igreja do Evangelho Quadrangular. Começava um jejum 6 horas da manhã e entregava meia-noite. E orando pelo meu pai: eu quero que meu marido seja um pastor. E meu pai era cachaceiro. Meu pai era um excelente ponta esquerda. Ia para os campos de futebol, colocava um pão de sal desse tamanho na mão do meu irmão e ainda dava cachaça para ele. Um dia meu pai resolveu tirar a própria vida porque ele não aguentava mais, ele não dava conta de largar a bebida. Então ele foi para um viaduto na cidade de Arcos, no bairro Calcita, talvez você já passou por lá, próximo a PUC. Quando ele chegou lá e foi para pular, ele ouviu uma voz dizendo: Marcos, eu tenho uma obra para realizar na sua vida. Na hora ele pensou: o que eu estou fazendo? Ele desceu, pegou um maço de cigarro que estava no bolso, colocou assim debaixo do mato e falou: quando eu voltar eu pego. Aí ele foi para a igreja. Quando ele chegou na igreja, tonto. Como que ele estava? Tonto. O pastor da igreja do Evangelho Quadrangular disse: Marcos, a salvação chegou na sua casa hoje. Você quer se batizar? Ele falou: quero. Batizou ele tonto. Os anos se passaram. Hoje ele é um apóstolo. Plantou 4 igrejas. Um homem de um caráter impecável. Mas se meu pai tivesse entrado numa igreja religiosa e falado para ele: você está bêbado, cara, você está fedendo, você não pode se batizar desse jeito, talvez meu pai teria voltado e se suicidado. O que eu quero dizer para você é que as pessoas têm um comportamento durante 10, 20, 30 anos e nós estamos querendo mudar ele da noite para o dia. Nem você que está aqui dentro consegue ficar sem pecado. Porque quando eu digo que a pessoa não pode batizar e que ela não pode tomar ceia porque ela está em tal pecado, eu estou dizendo que eu estou santo. Eu estou dizendo que eu não tenho pecado. Agora, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Eu estou aqui para dizer para você que Jesus te amou. Ele não te aceita como você é, mas Ele te recebe como você está. E se você quiser, tem transformação de vida para você. Não importa como está a sua vida, não importa como está o seu casamento. Se você quiser, Jesus transforma. E Ele disse: eu vim para os doentes. E eu acredito na transformação. Porque a Mensageiros é uma casa de transformação.
E nós respeitamos todas as culturas, foi o que eu falei aqui agora. Eu até respeito quando uma instituição, quando uma igreja coloca algumas regras e diz que assim não pode ser feito. Respeito, eu só não posso dizer que é da Bíblia. Meu irmão, e nessa matéria da religião, eu sou pós-graduado. Eu posso dizer para você que talvez eu seria a pessoa que teria ódio de igreja. Eu fui criado debaixo de uma religião terrível. Meu pai era o pastor da igreja, não podia falar muita coisa. Mas sempre me amou. Sempre me deu direção. Eu nunca tive raiva e problema da igreja. Porque não tinha a ver com os mandamentos. Tinha a ver com a obediência e a disposição do meu coração em obedecer. Porque para Deus, não vale seus sacrifícios se você não obedece. Para Deus, não vale o quanto você está abrindo mão de algumas coisas se você não consegue obedecer naquilo que você tem que obedecer fielmente. Você percebe Deus elogiando Jesus, da primeira vez que Ele elogia. Deus elogiou Jesus quando Ele estava curando o cego? Fiz uma pergunta a você. Deus elogiou Jesus quando Ele curou um cego? Quando Ele curou um paralítico? Quando Ele ressuscitou um morto? Não. Deus elogiou Jesus quando Ele se batizou e obedeceu. Então o que faz agradar o coração do Pai não são os sacrifícios e os milagres extraordinários que você faz, é o seu coração rendido em obediência. Está aqui hoje, nós temos aqui, olha que coisa maravilhosa, um grupo de pessoas que vão se batizar, alguns adultos e 5 crianças. Que coisa maravilhosa! Ah, pastor, mas para a gente poder batizar tem que ter 12 anos, não tem? Tem uma regra da igreja, está na Bíblia? Não. Eu vou batizar bebê? Não. Eu vou batizar o Benjamin? Eu não. Esses dias o Benjamin falou, pai, eu quero batizar. Eu falei, por quê? Vamos dar uma mergulhada naquela piscina? Eu falei, não é hora disso não, Benjamin. Agora, o que é o problema? O problema é que tem uma criança que está com sede de batizar. Por que você quer batizar? Porque eu sempre faço uma pergunta. Porque eu quero encontrar com Jesus, eu reconheço os meus pecados e acredito que Jesus é o meu Salvador. A criança está dando mais exemplo que a gente, que é adulto. E aí o problema é o seguinte, eu privo o meu filho de batizar, eu só não privo das outras coisas que ele pede para fazer lá fora. Enquanto que nós estamos segurando, o mundo lá fora está, vem, pode vir, que eu estou querendo. E aí tem mais pessoas que teve que, quem é que cresceu na igreja? Deixa eu ver. Quem é que cresceu na igreja? Vou fazer outra pergunta agora. Quem é que se batizou com 12 anos? Levanta a mão. Isso. Agora eu vou fazer outra pergunta e você seja verdadeiro, viu? E quem aqui batizou com 12 anos e depois desviou? Deixa eu ver. Aí. Gente, a conta não fecha. Você está entendendo ou não? O que eu estou querendo dizer? Pastor, na Mensageiros tem muita gente que peca. Eu sei disso. Qual que é a nossa diferença? Que o povo que peca e posta, os de lá faz escondido. Diga para alguém que está do seu lado, só para a gente selar essa palavra. Boa noite. Agora eu não estou nem induzindo você a viver uma vida de pecado, porque diz a Bíblia que sem a santificação, ninguém verá o Senhor. A salvação é instantânea, mas a santificação é progressiva. Hoje eu sou mais santo do que ontem, e amanhã eu serei mais santo do que hoje. Mas existem coisas incríveis para nós fazermos lá fora. E principalmente, formarmos discípulos.